uma guerra esquecida pelos livros de história do Ocidente. Um conflito que oficialmente nunca terminou. Mais de 3 milhões de vidas. A maioria civis. Tudo em nome de um jogo de xadrez geopolítico onde o povo coreano era apenas um peão. Hoje, no Fatos que Mudaram Tudo, vamos desenterrar a verdade por trás da Guerra da Coreia. Uma verdade de intervenção estrangeira, interesses escusos e uma nação que foi rasgada em duas, carregando um trauma que perdura até hoje. Para entender a profundidade da tragédia coreana, não podemos começar em 1950. Precisamos voltar a 1910, quando o Império Japonês anexou brutalmente a Coreia. Por 35 longos anos, o povo coreano sofreu uma política de assimilação forçada. Sua língua foi banida, seus nomes foram trocados, sua cultura suprimida. Milhares foram levados para trabalhos forçados e mulheres foram escravizadas sexualmente como mulheres de conforto para o exército imperial. Em 1945, com a derrota do Japão, veio a euforia da libertação. A Coreia, finalmente, respiraria o ar da independência. Mas a esperança durou pouco. O que ela ganhou? Foi dividida arbitrariamente no paralelo 38. O norte, sob influência soviética. O sul, sob a esfera dos Estados Unidos. Um povo que acabara de escapar de um colonizador via sua terra ser repartida entre duas novas potências estrangeiras. Em 1950, o conflito explode. O norte invade o sul. Dois governos, ambos reivindicando ser o legítimo representante de toda a nação, entram em choque. Era, em sua origem, uma guerra civil pela reunificação de um povo recentemente colonizado. Mas aí entra o grande protagonista estrangeiro da nossa história, os Estados Unidos. Imediatamente, Washington. Em 1950, o conflito explode. O norte invade o sul. E aí entra o grande protagonista da nossa história, os Estados Unidos. Imediatamente, Washington aproveitou seu poder no Conselho de Segurança da ONU, na ausência da União Soviética, para aprovar uma intervenção militar. Mas vamos chamar as coisas pelos seus nomes. Foi uma intervenção estadunidense, com um selo de aprovação da ONU. Sob o comando do general Douglas MacArthur, uma coalizão internacional foi formada, mas quem ditava as regras e fornecia a grande maioria das tropas e armas eram os Ebuará. A narrativa era clara: conter a ameaça comunista. Mas qual era o real interesse por trás disso? A intervenção rapidamente se mostrou uma campanha de destruição em massa. Cidades inteiras foram varridas do mapa por um bombardeio aéreo incessante. Estima-se que mais bombas foram lançadas na Coreia do que em todo o Pacífico durante a Segunda Guerra. E o alvo principal? A população civil. Massacres como o de No-Gun-Ri, onde centenas de refugiados foram metralhados por tropas americanas, foram abafados por décadas. A estratégia era clara: destruir tudo, como o próprio general Curtis LeMay admitiu mais tarde. Por quê? Para impedir que uma Coreia independente e unificada, sob uma ótica socialista, se tornasse uma potência na região. Era sobre controle geopolítico, não sobre salvar ninguém. O povo coreano era um obstáculo a ser eliminado. Em 1953, um armistício foi assinado, não um tratado de paz. A guerra tecnicamente continua, e o legado é um dos mais trágicos do século XX. Uma nação dividida por uma fronteira fortificada, famílias separadas para sempre e um estado permanente de tensão. O sucesso do Sul, tão celebrado, foi construído sob ditaduras brutais apoiadas pelos Eora, enquanto o Norte se fechou em um regime de cerco e culto à personalidade. O povo coreano, em ambos os lados, é a verdadeira vítima de uma guerra que foi, acima de tudo, um proxy war, um campo de batalha para os Isereteisia testarem seu poderio e conterem uma visão de mundo que desafiava sua hegemonia. A Guerra da Coreia não foi uma simples guerra civil. Foi um evento fundamental onde os Estados Unidos estabeleceram um precedente: o de intervir militarmente em qualquer lugar do mundo para impor sua ordem.
Entender esse conflito sob a perspectiva do povo coreano, e não dos vencedores que escreveram a história, é essencial. A divisão da Coreia é um monumento ao imperialismo e uma ferida aberta. E lembre-se, existem sempre pelo menos dois lados em toda a história. Se você acredita que fatos como esse precisam ser contados, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente abaixo o que achou. Sua participação ajuda demais. Até o próximo vídeo do Fatos que Mudaram Tudo.